Olá, tudo bem? Eu me chamo Roberta Nasa, eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Aqui eu trago para você mensagem de esperança, mensagem de consolo, porque se você deseja a sua restauração pessoal, esse é o canal ideal para você. Porque a partir de um sofrimento profundo que eu passei na minha vida, uma experiência muito dolorosa, há pouco mais de 3 anos, o Senhor me conduziu a criar esse canal para te ajudar a sair do lugar que você está, desse poço sem fundo, dessa situação que às vezes você acha que não tem como sair. Meu esposo, há mais de 3 anos, ele saiu de casa, ele optou por morar com uma outra pessoa. E para você que passa por isso, talvez que você já passou ou talvez você está passando, você sabe como que isso é ruim e às vezes nós ficamos perdidas na nossa dor, nós não encontramos solução, a não ser que nós tenhamos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que é o que aconteceu comigo. E aqui eu compartilho com vocês todas as experiências que eu passei, antes, durante e depois do término do meu relacionamento. Eu sempre gosto de falar, logo no início dos meus vídeos, que eu sou a favor da restauração de casamento, porque eu creio no Deus de milagre. Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa no tempo que Ele quiser. Porque Ele modificou a minha vida, Ele transformou a minha vida, então o que Ele não pode fazer na vida de qualquer pessoa? Então, se eu achar que Deus não pode fazer a mesma coisa com uma pessoa que saiu de casa, eu estou querendo colocar Deus dentro de uma caixinha e limitar o Senhor, né? Mas o meu canal ele fala sobre restauração pessoal, por quê? Eu fui restaurada no Senhor e estou aqui para mostrar para você que é possível sim você ter uma vida nova, uma vida diferente e depois você faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu aqui não falo nada para você fazer ou deixar de fazer, para você não lutar pelo seu casamento ou para você lutar. Eu deixo você bem à vontade, porque o que Deus falar no seu coração é aquilo que você tem que fazer. Eu falo sobre restauração pessoal, porque a restauração pessoal é que é a mais importante na sua vida. É o verdadeiro encontro que você tem que ter com o Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você uma história que está logo no iniciozinho do livro de Mateus, e é uma história que logo começa a falar sobre a genealogia de Jesus, né? A gente tem algumas partes da Bíblia que a gente acha um pouquinho chata, vamos ser sinceras umas com as outras, que realmente fala sobre números, fala sobre quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram do Egito, fala sobre a genealogia de todos os patriarcas, ou talvez a maioria. E no Novo Testamento também não é diferente. Fala sobre como que Jesus chegou, até Jesus chegar, né, até chegar ao nascimento de Jesus, a história de Jesus, vai contando quem passou pelos antepassados de Jesus, né? E eu gostaria de ressaltar para vocês aqui 2 pessoas em especial. Por que eu quero ressaltar isso para você? Porque às vezes você está aí me assistindo, você acha que, por exemplo, você é uma pessoa que passou por tantos sofrimentos na sua vida, pessoas falaram tantas coisas com você e você não consegue se libertar disso, dessas palavras, talvez. Você pode também ter sido como eu, está sendo como eu, né? Eu creio, né, pelas coisas que eu soube da minha infância, pelas coisas que a gente sempre acaba sabendo. Talvez a minha mãe tenha tentado me abortar, porque meu pai na época ele queria um filho homem, ele não queria mais uma filha mulher, porque eu tenho uma irmã mais velha do que eu, tenho uma mais nova que eu, que é de um outro relacionamento. Então, vamos dizer assim, por descuido de alguns ou de outros, eu fiquei sabendo que talvez a minha mãe tivesse tentado me abortar. E você sabe, eu também, que isso causa um transtorno tremendo na nossa mente. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que são os nossos parentes, eles ainda reforçam aquilo na nossa mente, no nosso coração. E a gente às vezes fica com um pouco de rejeição e a gente traz isso para os nossos relacionamentos. Essa rejeição que acaba fazendo com que o nosso relacionamento não dure, que acaba fazendo com que os nossos relacionamentos eles se tornem mais pesados, porque a gente não acredita na gente mesmo e a gente vai acreditar mais em quem, né? Então a gente vive um ciclo de desconfiança. Antes do meu esposo sair de casa, eu tive um namorado também, que ele fez a mesma coisa comigo, então praticamente isso aconteceu comigo pela 2ª vez. Esse meu relacionamento com esse meu ex-namorado, ele durou 3 anos e ele me abandonou literalmente e casei e fiquei 28 anos casada e meu marido também me abandonou. Então eu percebi que eu precisava me curar, eu precisava entender um pouco da minha história, eu precisava saber quem eu era em Cristo Jesus, porque o que adiantaria eu continuar
vivendo, eu não digo dentro de um relacionamento, porque eu já falei para vocês aqui que eu sou a favor da restauração do casamento. Então, o que adianta eu viver dentro de um relacionamento, não importa que seja um relacionamento conjugal, um relacionamento de amizade ou um relacionamento comigo mesmo. Eu tenho que entender quem eu sou em Cristo, eu tenho que entender o que eu estou fazendo aqui. E às vezes essas coisas que acontecem quando nós estamos na barriga da nossa mãe, quando nós somos jovens e adolescentes, essas coisas só vão reforçando aquilo que aconteceu quando a gente estava no útero da nossa mãe. E eu pude entender muitas coisas a partir desse sofrimento que eu passei, desse deserto que eu entrei. Eu pude entender quem eu sou em Cristo. E lendo sobre essa passagem aqui do livro de Mateus, vendo quem passou pela história de Jesus, eu pude entender um pouco que na verdade nós é que temos o domínio em Deus de rejeitar essas coisas que as pessoas falam com a gente, essas coisas que as pessoas têm ideias a nosso respeito, que falam conosco também, mas principalmente nós somos responsáveis pelo que as pessoas falam conosco e o que nós vamos fazer com aquilo ali. Como, por exemplo, eu quero ler para vocês aqui rapidinho, logo no primeiro livro do primeiro capítulo do livro de Mateus, está escrito aqui, ó, no versículo 5, tá? Que fala o seguinte, ó, Salmão foi pai de Boaz. Boaz foi aquele que casou com Ruth, né? E a mãe de Boaz foi Raabe. Olha só, né? Que você conhece a história de Raabe, você sabe quem Raabe foi, né? Foi uma prostituta que ajudou o povo de Israel a se esconder naquela época que o povo de Israel estava querendo entrar na Terra Prometida. E Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Olha só, só nesse pedacinho aqui que eu li para vocês, duas pessoas de forte impacto, que nós sabemos a história dessas pessoas, que é Raabe e Davi também. Davi, ele, né, entrou em matrimônio com Batseba, que era esposa de Urias, que pediu para matar Urias, e depois houve aquela confusão toda na família dele. Raabe também uma prostituta. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Às vezes a sua história também, na sua família, tiveram pessoas alcoólatras, prostitutas, feiticeiros, igual a minha família, os meus antepassados, meus avós, meus paternos eu não conheci, né? Só conheci os meus avós maternos, mas tios e tias, a minha genealogia, ela foi cheia de gente que fizeram coisas que desagradaram a Deus. Então, quando eu entrei no deserto, por isso que eu estou trazendo essa história para vocês, a exemplo do que Jesus deixa para a gente de ensinamento. Quando eu entrei no deserto, eu tive que renunciar todas essas heranças que eu vinha carregando dentro do meu peito, dentro da minha mente, dentro do meu coração, todo aquele impacto negativo das coisas que as pessoas fizeram. Eu tive literalmente que entender em Deus quem eu era, para eu dar continuidade à minha vida de uma forma assim, responsável. Como, por exemplo, agora eu sei o que me aconteceu, eu sei de onde eu vim, então o que eu preciso fazer agora para mudar essa história? Porque enquanto eu não tomei posse dessa minha determinação, dessa minha decisão, eu estava só me lamentando, só me fazendo de vítima, colocando culpa na minha mãe, colocando culpa no meu pai, colocando culpa nos meus avós, colocando culpa em todo mundo, até meu próprio esposo que saiu de casa. Eu estava só colocando culpa nas pessoas. Então, enquanto eu não entendi que eu precisava verdadeiramente mudar os meus hábitos, os meus costumes, os meus pensamentos, as minhas ações, eu não consegui me curar em Cristo, porque Cristo estava me mostrando claramente o que eu precisava fazer para sair daquele sofrimento, sair daquela situação que eu estava. Mas enquanto eu estava colocando a responsabilidade nas mãos das pessoas que vieram antes de mim, eu não consegui sair daquele lugar. Então, o meu vídeo para você hoje é que você possa entender que não importa aquilo que as pessoas falaram com você, o que as pessoas fizeram. Às vezes você teve um pai abusador, às vezes você teve uma mãe dominadora, às vezes você teve algum parente, tio, tia, avó, qualquer pessoa na sua linhagem, na sua família, que tenha feito algo com você, até mesmo um professor,
um tio que você conheceu assim esporadicamente em algum momento da sua vida, um amigo talvez, um patrão, qualquer pessoa, não importa o grau de parentesco dessa pessoa, não importa o grau de amizade, qualquer pessoa que você tenha, que tenha passado na sua vida, que talvez tenha te marcado de forma negativa, é hora de você mudar essa história. Você vê que Raabe, ela decidiu que ela ia ajudar, porque ela sabia quem era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ela sabia quem era Deus naquela nação de Israel, naquele momento. E o próprio Davi também, quando ele se confrontou com o pecado dele, quando o profeta Natan confrontou ele com o pecado dele, ele mudou imediatamente de rota. Então, o que eu quero dizer para você? Não importa o que alguém fez com você, não importa talvez aquilo que você tenha feito, que talvez você também tenha feito algo que você possa estar envergonhado ou envergonhada agora, talvez você queira se arrepender, mas às vezes você nem tem como falar com Deus. Saiba que Deus, ele ouve o seu coração. Deus sabe tudo o que você está sentindo e às vezes você pode até nem falar nada, mas Deus, pelo sussurro que você dá, Deus, ele sabe a sua essência, Deus sabe verdadeiramente aquilo que você está sentindo. Então, quando acabar esse vídeo, coloque o seu joelho no chão e fale para o Senhor: Senhor, muda a minha história. Eu sei que fizeram algo comigo e talvez eu mesma tenha feito algo que tenha desagradado o seu coração. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor mude a minha história, mude a trajetória da minha vida, porque eu quero te servir com alegria, independente do que vai acontecer no futuro. E que Deus possa trazer para você paz, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração aquilo que você deseja, que esteja de acordo com aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. E que você possa entender que não importa o momento, não importa o tempo, não importa que fizeram coisas com você há 20, 30 anos atrás, não importa qualquer coisa que tenham feito com você. Você pode mudar agora, você pode decidir mudar a rota e mudar o caminho dessa história, para que essa história tenha um final feliz, porque só tem final feliz quando nós colocamos toda a nossa história nas mãos do Senhor, e só Ele tem o poder e a capacidade de mudar essa história. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa história simples, do que o Senhor colocou no meu coração, e que você não se faça mais de vítima em relação a nada, e que você também não acuse, não julgue ninguém, porque no tempo certo Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Fique na paz do Senhor e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.